Olá, eu sou o professor Rogers e nesta aula nós vamos estudar o cálculo de probabilidades. Nas aulas do módulo anterior, nós vimos a importância que a estatística tem para o cotidiano e principalmente para a ciência de um modo geral. Ela nos auxilia tomando decisões acerca de algum fenômeno que nós estamos interessados em estudar. E o estudo de probabilidades nos auxilia porque ele nos permite mensurar a incerteza que está atrelada a todo fenômeno aleatório. Quando o estatístico toma uma decisão, ele nunca tem certeza absoluta de que aquilo irá acontecer, mas sim ele apresenta uma decisão baseado numa probabilidade da incerteza da ocorrência daquele fenômeno. E é isso que a gente vai estudar na videoaula de hoje. Então, quais são os grandes tópicos dessa videoaula? A importância da probabilidade para medir a incerteza, conceitos introdutórios para o estudo e o cálculo de probabilidades e probabilidades condicionais efetivamente. No nosso cotidiano, nós estamos a todo momento sendo, de certa forma, participando de algum processo de tomada de decisões, né? Como, por exemplo, será que vai chover amanhã? Quanto tempo que eu levarei de casa até a universidade, né? No meu caso, é meu trabalho, até a universidade hoje. Então, a gente tem que tomar algumas decisões logo no início do dia, né, para saber o que a gente vai, o que nos espera, o que a gente pode esperar ao longo do dia, né? Se nós temos que levar um guarda-chuva, se eu tenho que sair um pouco mais cedo de casa, considerando algumas condições externas. Então, a gente, a todo momento, também está lidando com processos de incertezas no nosso cotidiano. Na área da ciência, da investigação, também não é diferente, tá? A estatística, ela é uma ciência que está presente nas mais variadas áreas, e não apenas nas ciências exatas. Nós temos estatísticas na biologia, na medicina, na zootecnia, enfim, em todas as áreas que nós trabalhamos com dados, né? E como vocês viram no módulo anterior, informações são dados. Nós temos dados das mais variadas formas, das mais variadas essências. Então, trabalhar com dados é importante e nós temos que, então, trabalhar com estatística. Então, por exemplo, em um grupo de 100 eleitores, quantos devem emitir opinião favorável ao projeto de lei X? Então, essa é uma pergunta que um parlamentar pode estar interessado em saber ao propor algum projeto de lei para casa, né? Na casa, no caso, a Câmara ou o Senado, enfim. Então, ele se preocupa se ele vai, de certa forma, agradar a maior quantidade de eleitores possíveis, né? Então, como que ele vai ter, né, vai fazer essa estimativa? Ele faz a partir de pequenos grupos, né? Então, qual que é a proporção em um grupo de 100 eleitores de pessoas que têm uma opinião favorável ao que eu vou propor aqui no Congresso, né? Isso é apenas um exemplo, tá? Um segundo exemplo, no exame antidoping, aponta que um atleta usou determinada substância proibida. Qual é a probabilidade de que ele realmente tenha feito uso dessa substância? Então, os exames clínicos podem também errar. Nós sabemos da existência dos falso positivo e falso negativo. E a estatística lida com isso também. A gente vai ver lá em teste de hipótese, que é o nosso último módulo, como lidar com esse processo de incerteza na prática, na hora de tomar uma decisão acerca de algum resultado que a gente encontrou dentro da estatística. E tudo isso está mergulhado nesse processo de estudos acerca da probabilidade. Então, como já foi falado, nós, em estatística, estamos interessados em estudar probabilidade para medir a incerteza acerca de determinado fenômeno ou experimento aleatório. Como eu já falei, em estatística, toma uma decisão não com total certeza de que aquilo irá acontecer, mas sim mensurando uma probabilidade da não ocorrência daquele evento. Então, a probabilidade é importante dentro do estudo da estatística. Uma maneira, né, uma das formas de lidar com a incerteza acerca de um fenômeno é expressá-la em números. Então, a probabilidade, a gente expressa a probabilidade por meio de números, tá? Percentual ou decimal, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por exemplo, todos nós temos uma certa intuição acerca de ir a algum evento, mas como que a gente quantifica ela? E aí fica a pergunta para cada um de nós. Certamente a gente tem uma certa
quando alguém nos faz um convite para um evento, para uma reunião familiar, a gente cria uma certa probabilidade na nossa intuição de ir àquele evento, né? A depender de diversas situações. Mas e aí, como que a gente quantifica isso na prática, né? Certamente isso não tem como se quantificar, né? Isso está no plano das nossas intuições. Mas a probabilidades, ela tenta quantificar, mensurar isso em números para que a gente consiga expressar a incerteza associada à ocorrência deste fenômeno ou do estudo que a gente está fazendo. Então, probabilidade é uma medida da incerteza acerca de um evento. Também é conhecida como a chance de ocorrência de um evento. Tá? E nós temos diferentes visões acerca da probabilidade. A visão clássica, a visão frequentista e a visão subjetiva. Então, a depender da perspectiva teórica e prática do seu estudo, você pode trabalhar em uma dessas diferentes visões de probabilidade. Nós aqui vamos adotar a visão frequentista de probabilidade. A gente vai ver que probabilidade é uma relação da frequência de determinado evento. Sim, é frequência. Frequência é um termo que você estudou no módulo anterior, que nada mais é do que a contagem de determinadas categorias de respostas a partir de uma determinada variável. Então, você elenca ali uma variável e conhece quais são as possíveis respostas que compõem essa variável. E ali você faz um processo de contingência e estabelece, então, a frequência de determinadas classes de respostas dessa variável. Isso aqui nós vimos no módulo anterior. E esse é um conceito que nós vamos adotar agora para o estudo de probabilidades nessa perspectiva frequentista. Então, voltando nos exemplos do início dessa aula, sobre a probabilidade de chuva, a probabilidade de gastar determinado tempo no trajeto, tudo isso pode ser estimado por meio de probabilidades, por meio de exemplos anteriores e, por meio desses exemplos, estimar a frequência, né, de cada uma dessas possibilidades de respostas. Então, por exemplo, a probabilidade de chover amanhã é de 0,6. Portanto, a probabilidade de não chover amanhã é de 0,4. Para a segunda pergunta, a probabilidade de gastar mais de 20 minutos é de 75%. Logo, a probabilidade de gastar menos que 20 minutos é de 25%. E uma coisa interessante em probabilidades que a gente vai ver no nosso próximo módulo, que são modelos, a variável tempo ela é contínua. E se ela é contínua, nós temos que estimar a sua probabilidade por meio de intervalos numéricos, né, já que ela é uma variável contínua. Como nesse caso, nós temos aqui um intervalo de 20 minutos ou mais, né, de 20 minutos até mais infinito, em termos matemáticos. Só que aí é depender, né, conhecendo a natureza da variável tempo, que ela é contínua, e a sua correta distribuição de probabilidades, que é um modelo, a gente poderia, então, também estimar a probabilidade de 10 a 20 minutos, de 15 a 20 minutos, de 15 a 25 minutos. Por quê? Porque a variável tempo ela é contínua, então eu posso também calcular as probabilidades por meio de intervalos de tempo. Todos esses são apenas alguns exemplos. Até o momento nós não calculamos nada, só estou dando alguns exemplos de ocorrência de probabilidade, né? Como que a probabilidade pode ser encontrada no cotidiano, na ciência, de que forma que a gente pode trabalhar com ela, sempre tentando fazer uma ligação com o nosso primeiro módulo, né, que são os conceitos essenciais e introdutórios para o estudo das estatísticas. Vamos ver agora, então, quais são os conceitos essenciais para o estudo de probabilidades. Em probabilidade, tudo que ocorre é um experimento, e a partir de determinada condição, o experimento ele se torna aleatório. Vamos para o exemplo de que um pesquisador esteja interessado na intenção de votos para o segundo turno. No segundo turno, nós sabemos que nós só temos 2 possíveis candidatos e, dentro desses 2 possíveis candidatos, você também tem a opção em votar branco ou nulo, ou seja, em votar em nenhum deles, né? Então, você conhece quais são as possíveis respostas que o seu eleitor, né, que o eleitor que está sendo entrevistado, pode dar. Ou ele vota no candidato A, ou ele vota no candidato B, branco ou nulo.
Se você perguntar para um outro eleitor e também para um segundo, melhor dizendo, para um terceiro eleitor, você vai perceber que essa resposta ela pode se alterar. Então, nós temos aí um exemplo mais prático do que é um experimento e do que é um experimento aleatório. O experimento é qualquer ação que eu conheça todos os possíveis resultados. Então, se eu estou interessado em perguntar qual é a intenção de voto para o segundo turno, este é um experimento, porque eu vou atrás dessa informação e eu conheço todas as possíveis respostas que eu vou obter. Ou é A, ou é B, ou é branco, ou é nulo. Isso é um experimento. A partir do momento que esses resultados se tornam variados em toda a população, em todo outro eleitor que eu vou perguntar acerca da intenção de voto, eu estou diante de um experimento aleatório, porque há outras possibilidades de respostas que eu não sei o que interfere nessa variação, mas eu sei que elas existem. Tá? Então, vamos definir o que é um experimento, o que é um experimento aleatório de forma mais contundente. Experimento é qualquer processo que gera resultados bem definidos. Em qualquer repetição de um experimento, um e somente um dos resultados experimentais possíveis ocorrerá. É o que eu disse. Ou ele vota em A, ou ele vota em B, ou ele vota branco ou nulo. E ele se torna aleatório quando, sob condições idênticas, produz resultados diferentes. Então, se você perguntar para o eleitor A, para o eleitor B, para o eleitor C, ao mesmo tempo em que eles vão votar, eles podem dar respostas diferentes. E a partir desse momento, esse experimento recebe uma característica, um atributo de que ele é aleatório. Tá? E o que garante, né, o que influencia essa variação de resultados? É o que nós chamamos de acaso. O acaso determina a probabilidade dessa variação de respostas. Tá? E isso a estatística, em termos numéricos, não consegue mensurar. Né? Claro, existem outras situações, outras variantes que garantam que, de fato, essa variabilidade de resposta vai ocorrer, mas a estatística não lida com isso num primeiro momento. Então, é importante conhecermos o que é experimento e o que é um experimento aleatório. E como conceito essencial, nós temos também o espaço amostral, letra grega ômega, e o evento, letra maiúscula E. Geralmente, nós estamos interessados em calcular a probabilidade do evento. Então, eu quero saber qual é a probabilidade do candidato A se sair vitorioso. Então, o espaço amostral são todos os resultados possíveis de um experimento, nesse caso, candidato A, B, branco ou nulo, e a todo e qualquer subconjunto deste espaço amostral, nós chamamos de evento. Então, se é subconjunto, nós podemos ter N eventos. Evento 1, evento 2 e N eventos. Né? Então, a gente pode calcular as probabilidades a partir da frequência de cada um desses conjuntos, seja o espaço amostral, seja o evento. Então, por exemplo, se eu estou interessado em verificar a ocorrência de sexo feminino e masculino numa turma, e verificar que na turma tem uma predominância de mais pessoas do sexo feminino, num experimento aleatório de retirar uma pessoa aleatoriamente da turma e verificar o seu sexo, nós vamos ver que a probabilidade de sexo feminino é maior do que a probabilidade de sexo masculino, já que nós temos mais mulheres do que homens. A probabilidade de sair cara é a mesma que a probabilidade de sair coroa no lançamento de uma moeda não viciada. Não viciada significa que a moeda não é tendenciosa. A probabilidade de tirar 4 no lançamento de um dado honesto é de 1 para 6, já que um dado honesto tem 6 faces e apenas uma dessas faces corresponde ao número 4. Então, a probabilidade é de 1 para 6. Retirar uma carta de ouros aleatoriamente de um baralho padrão. Um baralho padrão, nós temos 4 naipes, dos quais apenas um corresponde ao naipe de ouro. Então, a probabilidade é de 1 para 4. Então, todos esses exemplos nos dão uma certa representação do que é a probabilidade frequentista. Nada mais é do que representar a relação entre a quantidade de elementos que estão no evento sobre a quantidade de elementos que estão no meu espaço amostral. Ou ainda, a quantidade de casos favoráveis ao meu evento sobre a quantidade de casos possíveis que corresponde ao meu espaço amostral. Vamos a mais um exemplo. Lançar uma moeda e um dado ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de sair coroa e número 4? Bom, o nosso ômega espaço amostral é coroa 1, coroa 2 até o coroa 6.
cara 1, cara 2 até o cara 6. Então, o total de elementos é 12. O nosso evento é sair coroa e número 4. Nós só temos uma opção para este evento. Nós só temos uma chance em 12 para sair esse evento. Então, a probabilidade desse evento é de 1 para 12. Então, nós temos, temos que ter a clareza de que o cálculo de probabilidade, ele se refere a problemas de contagens. Então, nós contamos a quantidade de elementos que estão no nosso evento e a quantidade de elementos que estão no nosso espaço amostral. Então, esses são casos mais clássicos, de um cálculo um pouco mais fácil de probabilidade, que é a relação entre elementos que compõem o evento e elementos que compõem meu espaço amostral, já que a nossa probabilidade ela é frequentista. A gente vai ver agora o caso da probabilidade condicional, que é um pouquinho mais complicada, mas é importante para o estudo da inferência estatística, que é o nosso quarto módulo, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Tá? A probabilidade condicional nada mais é do que o cálculo da probabilidade da ocorrência de um evento, dado que um outro evento ocorreu. Então, por exemplo, está destacado em vermelho. A probabilidade de A tal que B, ou seja, a condicional de A condicionando que B já ocorreu, é igual à relação da probabilidade de A interseção B, ou seja, a probabilidade da interseção dos dois eventos, sobre a probabilidade do evento B. Vamos para um exemplo que isso fica um pouquinho mais claro. Suponha que eu lance um dado, olhe para ele, para que você não veja, e lhe diga que tirei o número ímpar. Qual que é a probabilidade de eu ter tirado o número 5? Bom, inicialmente vamos pensar que, independentemente de eu ter dado essa dica de que tirei o número ímpar, inicialmente o nosso espaço amostral era de 6 possibilidades. A partir do momento que eu falo que dei uma dica de que o número é ímpar, o espaço amostral agora se reduz para 3 possibilidades. Então, é uma ideia de espaço amostral reduzido, tá? Se eu tenho 3 possibilidades que são ímpar e apenas uma delas corresponde à face 5, então a nossa probabilidade agora é de 1/3, de 1 para 3. Tá? Então, dado que é ímpar, qual que é a probabilidade de ser 5? Então, quem que era o nosso evento A? O nosso evento A é ocorrer o número 5. Quem que é o nosso evento B? Ocorrer o número ímpar. Então, qual é a probabilidade de ocorrer o número 5, dado que é ímpar? Então, eu já elenquei aí quem são os eventos A e evento B. Para a nossa fórmula, nós precisamos da probabilidade da interseção de A com B. Então, nós temos que pensar quem que é o evento A interseção B. Quem que é o evento que corresponde ao número 5 e ímpar? Nós sabemos que é apenas o número 5. O número 5 em relação ao dado é uma probabilidade de 1 para 6. E a probabilidade do meu evento B é de 1 para 2, já que é a ocorrência do número ímpar. Então, se eu for utilizar essa fórmula, probabilidade de A tal que B é igual a 1/6 sobre 1/2. E isso me dá também o mesmo 1/3. Então, eu resolvi essa probabilidade condicional a partir de 2 exemplos. Tá? Um exemplo do espaço amostral reduzido e o exemplo da utilização dessa fórmula. É só termos a ideia de que a probabilidade de um evento A está condicionada à probabilidade, à ocorrência do evento B. A partir da fórmula da probabilidade condicional, nós temos um importante teorema em probabilidade, que é o teorema da multiplicação. Acompanhe comigo na primeira linha, que nós temos a fórmula da condicional. Se eu multiplicar em ambos os lados da igualdade a probabilidade de B, nós vamos ter que P de B vezes P de A tal que B é igual à probabilidade da interseção. No que isso nos ajuda? Vamos ver um exemplo. Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 azuis. Sorteando-se 2 bolas sem reposição, qual que é a probabilidade de ambas serem vermelhas? Bom, então é uma pergunta de que eu tenho um processo, um experimento em 2 etapas sem reposição. Então, inicialmente, eu tenho um espaço amostral de 8 na primeira retirada, e na segunda retirada eu tenho um espaço amostral de 7, já que aquela bola que está sendo sorteada não volta para a urna. Então, nós estamos diante de um processo sem reposição.
Bom, acompanha comigo no vídeo que nós temos aí a urna do problema, com 6 bolas azuis e 2 vermelhas. Eu coloquei o desenho para ficar mais claro, ao invés de colocar a pergunta por escrito. Vamos construir aqui a nossa árvore de probabilidade. De primeiro lançamento, primeira coluna, e segundo lançamento, segunda coluna. No primeiro lançamento, reparem que o denominador é 8, já que essa bola não volta para a urna, para o meu segundo lançamento, nós temos apenas 7 possibilidades. Então, na segunda coluna, nós só temos denominador igual a 7. Acompanhe comigo a retirada de bolas por cores. Se saiu vermelha no primeiro lançamento, para o segundo lançamento eu não tenho mais 2 bolas vermelhas, eu tenho apenas uma. Se saiu azul para o primeiro lançamento, no segundo lançamento eu não tenho mais 6 bolas, eu tenho apenas 5. Então, pause esse vídeo e dá uma olhada nessa árvore de probabilidades. Veja, faça uma associação entre cada uma das retiradas e as bolas que saíram anteriormente. Eu destaquei para vocês as probabilidades por cores. 2 oitavos, 6 oitavos, 1 sétimo, 6 sétimos, 2 sétimos e 5 sétimos. Agora aparece para vocês aí a sequência de bolas que foram retiradas por cores. 2 bolas vermelhas, vermelha e azul, azul e vermelha e azul, azul, e as suas probabilidades associadas, que é a multiplicação das probabilidades da primeira retirada e da segunda retirada. Nós chamamos a cada uma dessas colunas de probabilidade de B, na primeira coluna, e na segunda coluna, a probabilidade de A tal que B, ou seja, a probabilidade de sair uma cor, dado que saiu uma determinada outra cor no primeiro lançamento. E quando eu faço a multiplicação desses 2 valores, eu tenho a probabilidade de A interseção B. Então, veja no nosso primeiro exemplo ali. A probabilidade de sair vermelha no primeiro lançamento e vermelha no segundo lançamento. Então, nós temos a probabilidade de 2/56, que é a nossa probabilidade que nós estamos interessados. A probabilidade de ambas serem vermelhas. Então, se eu fosse fazer esse problema sem desenhar a árvore de probabilidade, basta pensar que eu estou diante de uma probabilidade condicional. E se eu quero saber qual que é a probabilidade de ambas serem vermelhas, é a probabilidade de ser vermelho e vermelho, que é igual a probabilidade de ser vermelho vezes a probabilidade de ser vermelho, dado que a primeira bola também foi vermelha. Qual que é a probabilidade de ser vermelho? Se eu tenho 2 bolas vermelhas, uma urna com 8 bolas, é a probabilidade de 2/8. E qual que é a probabilidade de ser vermelho, considerando que a outra anterior já foi vermelha? Bom, se eu tinha 2 bolas e uma já saiu no primeiro lançamento, eu só tenho uma para o segundo lançamento, no universo de 7 bolas, já que agora não tenho mais uma reposição, não tem uma reposição de bolas. Então, a primeira bola que saiu não volta para a urna. Então, portanto, quando eu faço 2/8 vezes 1 sétimo, é igual a 2/56. Então, você tem a opção de fazer ou a árvore de probabilidades ou o cálculo aí por meio do teorema da multiplicação, que decorre do teorema da probabilidade condicional. E o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que a probabilidade ela está presente em diversas situações do cotidiano e da prática científica, e ela é utilizada para se medir a incerteza em qualquer processo de tomada de decisões. A gente viu que a probabilidade que nós vamos adotar é a probabilidade frequentista como forma de medir, de mensurar a quantidade de elementos do meu evento sobre o meu espaço amostral, ou ainda a quantidade de casos possíveis sobre a quantidade de casos favoráveis. E também nós vimos a probabilidade condicional, que é um conhecimento em probabilidade que a gente vai adotar muito durante o estudo de inferência estatística. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se utilizem das diversas ferramentas do AVA para tirar suas dúvidas e tenham bons estudos.